E será que o reboot de Gossip Girl foi bom ou será que foi uma grande decepção? Vem comigo que no vídeo de hoje eu vou dar a minha opinião sobre a primeira metade da primeira temporada do reboot de Gossip Girl. E o reboot de 2021 de Gossip Girl finalmente está entre nós. Na verdade, acabou agora a primeira parte desse reboot, que são 6 episódios, e depois, lá em novembro, mesmo que não tenha uma data definida, tá programado lá para novembro, ele voltar a ter mais 6 episódios e aí acabar a primeira temporada. Eu queria fazer algumas ressalvas antes de falar o que eu realmente achei desse reboot, dessa primeira parte. A primeira ressalva é o seguinte: eu irei sim comparar o Gossip Girl de 2007 a 2012, o original, com esse reboot, porque eles mesmos comparam, falando o tempo inteiro nomes de personagens e até trazendo personagens já conhecidos da série clássica pra cá. Então, infelizmente, eu não queria fazer essa comparação, mas já que eles já comparam dentro da série, eu também vou comparar aqui. Outra coisa é que esse vídeo vai ter sim alguns spoilers desses primeiros 6 episódios. Então, se você ainda não viu, eu recomendo que antes de você ver esse vídeo, você veja os 6 episódios do reboot e depois venha pra cá. E a última coisa que eu queria falar é que no final, diferente das resenhas que eu faço aqui no canal, eu não vou dar uma nota para essa primeira metade, afinal a série ainda não acabou. Esse vídeo é mais para discutir o que eu achei da primeira parte, porque seria injusto eu dar uma nota definitiva para uma série que ainda falta 6 episódios para acontecer. Deixando isso claro, vamos aos pontos do que eu achei desse reboot de Gossip Girl. A primeira parte que eu queria discutir é sobre a história da série. Tudo bem, muita gente pode argumentar que a premissa das duas séries são praticamente iguais, tanto do original como dessa nova versão, porque são grupos de crianças ricas que têm pais ricos que vivem numa sociedade que é meio que só pra eles. E na série original também tinha meio que essa premissa. Também tinha uma pessoa de fora que queria entrar dentro desse grupo, que no caso da série do Gossip Girl era o Dan, e que aqui é a Zoya, e tudo bem, até isso é parecido. Você tem uma pessoa que é a líder dentro daquela galera, que é a Julian no novo, e no antigo era a Blair, e também tem a Serena, que mesmo ela tá voltando, ela já foi uma líder daquele grupo de ricos. Eles são amigos que se conhecem desde a infância. Toda a premissa é muito parecida. Mas eu acho que aí que entra um problema que eles deveriam ter pensado um pouco melhor antes de fazer essa série. Lá em 2007, a premissa e a história de Gossip Girl fazia total sentido com o que estava acontecendo na época. Na época, em 2007, a internet não era super forte como ela era hoje. Ela não era uma internet onde a gente abriu um Instagram como é hoje em dia e consegue ver a vida inteira das pessoas. A gente, em 2007, não conseguia saber tudo o que acontecia com os famosos, onde eles estavam, as pessoas ricas. A gente imaginava como era aquela vida e praticamente teria que, para saber como é que eram as coisas, ver, além de séries que representavam isso, ver revistas, ver jornais para saber como que era a vida deles. Então, essa premissa, para a época do Gossip Girl, lá em 2007, fazia muito sentido, fazia muita coerência. As pessoas queriam saber como essas pessoas ricas viviam. Então, para aquela época, essa premissa tinha um encaixe perfeito. As pessoas queriam ver aquilo. Já a série, ela acabou em 2012. Então imagina, a série agora em 2021, ela não poderia ter a mesma premissa que 2007, sendo que a série se passa em 2021. Talvez, se eles fossem um pouco mais inteligentes e fizessem com que a série não se passasse em 2021, passasse no começo dos anos 2000, talvez essa premissa funcionasse um pouco melhor. Mas vale destacar, o Gossip Girl clássico, vários pontos que eles apresentam já ficou datado pra época. Hoje em dia, então, você querer fazer uma série em cima disso acaba tendo um problema. E eu sinto que esse é um grande problema da história. A história tem pontos muito interessantes, sim, mas eu acho que a premissa e essa coisa, poderiam ter pensado em algo mais interessante que faria com que não deixasse a série de 2021 tão desatualizada em alguns pontos. Saindo um pouco da história e indo um pouco para os personagens da série, eu também vejo um problema dentro deles. Porque é o seguinte, do mesmo jeito que a série clássica tinha 6 personagens ali que eram meio que os protagonistas da série e em volta tinham suas famílias e tal, porque na série original você tinha a Serena, a Blair e a Jenny, você tinha o Dan, o Nate e você tinha o Chuck. Esses 6 personagens, nas primeiras temporadas, eles eram muito importantes ali. Eles eram os protagonistas da série até a Jenny sair, por exemplo. Aqui, eles também resolveram manter a ideia de 6 personagens, sendo que meio que os principais ali. Você tem o Max, você tem a Audrey, você tem o Aki, você também tem a Julian, a Zoya e o Obi. Esses são os 6 que estão presentes aqui nesse momento.
O problema é, existem 3 personagens desses 6 que pra mim são muito interessantes. Eu gostei muito deles. E tem 3 que eu achei que não foram tão bem como deveriam ter sido. Vamos falar primeiro dos 3 que eu achei que foram muito bem, que é o trio, o Max, o Aki e a Audrey, que são até o trisal da série ali, né? Eu acho que eles funcionam muito bem por vários motivos. As histórias deles são as mais interessantes, são as que mais conseguem fazer com que você fique focado, e os personagens que mais dá vontade de você querer ver mais da história deles, mesmo que os personagens não sejam super cativantes, eles conseguem deixar com que você queira ver mais eles, principalmente o Max e a Audrey. Os 2 assuntos que envolvem esses 2 personagens são muito interessantes e poderiam facilmente ser a alma de toda essa série e que conversa perfeitamente com que a geração que está vendo as séries adolescentes hoje em dia conversam em volta dele. As séries como, por exemplo, Elite, 13 Reasons Why, que lançou recentemente, essas séries adolescentes de hoje em dia, elas conversam perfeitamente com o assunto desses 2 personagens. O Aki, ele também tem um assunto interessante, mas ele acaba crescendo muito mais por causa desses outros 2 que estão do lado dele do que pelo próprio personagem. É um personagem interessante, mas que cresce mais pelos outros 2. Esse trio eu gosto bastante. Mas por outro lado, você tem, por exemplo, um trio que é feito pelo Obi, pela Julian e pela Zoya. Esse trio já não me agrada. A história em cima deles, os personagens não são super interessantes. A Zoya, ela foi feita pra gente se identificar com ela. Eu não gosto muito de como trabalham a personagem. Eu também não gosto muito do Obi. Eu acho que é um personagem que também precisava ser mais desenvolvido, precisava ter mais espaço. E a Julian também não é uma grande personagem. E esses 3 deveriam ser mais os protagonistas da série. A maioria dos plots da temporada principais rodam em cima deles. E esses 3 não funcionam muito bem. Eu nem coloco muito culpa no atores. Eu coloco a culpa em outro ponto que eu queria destacar aqui do novo Gossip Girl, que seria o diretor e o roteirista. Na parte do diretor, eu sinto que em vários momentos o diretor parece que ele não quer gravar o que está acontecendo ali. Parece que ele só fala, roda aí e depois eu vejo como ficou. Porque tem vários momentos onde os atores visivelmente não estão bem dirigidos. E isso afeta muitos personagens. Ainda mais numa série que é feita principalmente por adolescentes, onde a premissa, os atores, a história em cima deles é o que vai fazer motivar o público a querer assistir mais ou menos a série. Então era fundamental que o diretor dirigisse bem esses personagens. O outro problema é o roteirista, porque o roteirista aqui, desse novo Gossip Girl, ele parece em vários momentos que ele tá meio perdido do que são os personagens ainda. Parece que ele ainda, antes de começar a série, não sabe o que os personagens realmente seriam. Então, as atitudes, as ações e as coisas que ele fala mudam muito de um episódio para outro. Dessa forma, parece que em um momento, um personagem fala que ele não vai fazer uma coisa que ele acha aquilo completamente errado. Dá 6 minutos de episódio, a atitude dele mudou completamente. E isso não é por causa da idade dos personagens, e sim é por causa que o roteirista muda muito esses personagens que estão em tela. Porque parece que, pelo menos até o episódio 6, eles não tinham ideia do que ele queria fazer com os personagens, e com isso ele ia tirando para todos os lados. Ele parece que ele ia jogando, ia vendo o que o público ia gostando mais para ver o que ele ia fazer. Então todos os personagens dessa série, eles mudam muito de atitude, ação, como se não fosse nada, quebrando os próprios personagens em alguns momentos. Então isso também me incomodou bastante. Apesar dos personagens e de todo esse universo ter bastante potencial, sempre vale destacar. E agora a última coisa que eu queria falar sobre esse novo Gossip Girl seria envolvendo a Gossip Girl. Porque é o seguinte, antigamente, na série original, eles revelaram quem era a Gossip Girl apenas no último episódio da última temporada. Até lá, vários personagens, inclusive, viveram a Gossip Girl. Teve um momento onde a Georgina Sparks foi a Gossip Girl, a Serena foi a Gossip Girl, entre outros personagens foram a Gossip Girl também. E no fim, depois de tudo isso, revelou que quem realmente era a Gossip Girl era o Dan. O Dan era a grande Gossip Girl. E isso incomodou muita gente, até alguns atores falaram depois que não gostaram muito dessa revelação. E por causa disso, acabou criando vários furos de roteiro durante a série. Porque tem vários momentos, se você quiser realmente analisar, você vai ver que não tem como o Dan ter sido a Gossip Girl. Vendo esse problema claro que a série original tem por causa de uma revelação final que nem precisava ter tido, a nova Gossip Girl foi revelado desde o primeiro episódio. E tudo que envolve isso me incomoda. E eu não sei como eles vão resolver, diga-se de passagem. Por quê? Porque, diferente dos alunos que eram lá, diferente da série clássica que era o Dan, aqui os professores são a Gossip Girl. E aí entra um problema. Porque é o seguinte, essa série
ela é muito mais pé no chão do que era de 2007 a 2012. Ela conversa muito mais com assuntos que deveriam ser um pouco mais pesado, assim como são as séries de hoje em dia adolescente. Tanto as que eu falei lá atrás, como por exemplo, uma das melhores dos últimos anos, que é Euphoria, que é uma série que pega mais pesado nos assuntos, que fala mais sobre isso. E aqui a gente chega nesse novo Gossip Girl e você coloca os professores como a Gossip Girl, faz pouco sentido. Na cena final, quando o Dan se revela como a Gossip Girl, o Chuck até fala, eu lembro em um certo momento, de uma forma meio que assim, porque a Blair fica muito revoltada, porque todos aceitaram que o Dan facilmente era a Gossip Girl. E o Chuck, todo mundo que tá na sala, fala assim, a gente era adolescente, a gente não sabia o que tava fazendo na época, tem que aceitar, tem como perdoar. Então, eles ali, adultos, na série de 2012, entenderam que aquele era só porque eles eram adolescentes e estavam fazendo besteira. Aqui são adultos fazendo isso. Eu acho que eu não gostei nem um pouco dessa escolha de seus professores. Fica incoerente. Tem algumas cenas que eu sei que não é pra levar tudo a sério, mas tem algumas cenas que incomodam ver os professores querendo simplesmente atacar os alunos. E sem contar várias incoerências que já acontecem aqui. Por exemplo, a Gossip Girl ataca apenas um grupo de alunos. Ela não revela toda a escola. E tudo, a Gossip Girl antiga fazia isso. E isso me incomoda principalmente por seus professores. Fica pior ainda, porque se é um adolescente, se é uma menina que quer fazendo isso porque ela quer uma vingança, você aceita na verdade, seria o ideal, porque você entende que são jovens fazendo besteira. Agora, adultos fazendo isso, expondo menores de idade, dessa forma, não me agrada nem um pouco. E sem contar que todo o núcleo dos professores, além disso, é muito ruim. Os atores não me agradaram, eu também não gostei muito dos diálogos, alguns diálogos são bem sofríveis nessa parte, e também vale destacar. Por que eu falo que esse é um problema pior pra mim de toda a série? Porque tudo que eu vejo nessa série, eu vejo um potencial pra crescer. Personagens, roteiro, atuação. Mas eles são as Gossip Girl original. Eles não vão conseguir simplesmente dissolver a Gossip Girl. Então, vai ficar com essa premissa dos professores por bastante tempo. Por mim, esse é um grande erro que vai ser muito difícil de consertar e que pra mim é a pior coisa da série. Então, pra concluir, a primeira metade da primeira temporada do reboot de Gossip Girl, ele foi muito decepcionante pra mim. Mas eu vejo ainda um potencial gigantesco para a segunda parte, para essa série como um todo. O assunto ainda pode ser muito mais desenvolvido. Tem personagens e atores muito interessantes aqui, principalmente o ator, por exemplo, do Max. Eu acho ele muito bom, eu acho que ele pode se destacar muito. Eu já tinha visto ele numa outra série que era aquela eu não lembro também o nome da série, que eu vou deixar passando aqui embaixo com a imagem dela. Ele vai muito bem lá também. Então, pra mim, tem muito potencial pra frente, é uma série que eu vejo potencial, mas infelizmente, agora, nessa primeira parte, eu ainda fiquei muito decepcionado com tudo que eu vi em tela. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você achou do reboot de Gossip Girl? Você gostou? Você não gostou? O que você espera da segunda parte? Comenta aqui embaixo e eu volto no próximo vídeo.